Então, depois do Brexit, jornais e políticos de todos os tipos estão falando: o Reino Unido explodiu, a Libra não vale mais nada, a Bolsa Britânica foi pro saco, é um desastre econômico, nós não deveríamos ter feito isso. Só tem um problema: é mentira. Isso simplesmente não é verdade. Vamos analisar os dados, vamos analisar a Libra, a Bolsa Britânica, comércio, esses tipos de coisas. A primeira coisa, não, a Bolsa Britânica, a FTSE, absolutamente explodiu, ela foi pro saco, adeus. Não, inclusive ela se recuperou e tá indo muito bem. É muito fácil a gente olhar pro trade hoje. Como é que tá caindo hoje? Hoje tá caindo 6%. Meu Deus, é o apocalipse. Tá, mas espera, se você subiu, digamos, não é o caso, mas se você subiu 400% ao longo dos últimos 5 anos e você caiu 6% hoje, qual é o problema? Tudo tá crescendo, tá tudo bem. Hoje você teve um dia ruim. Essa semana foi ruim, esse mês foi ruim. Significa que todos os fundamentos embaixo de todas as empresas que estão listadas na Bolsa Britânica foram pro saco? Não, as empresas ainda estão lá, elas não faliram, elas ainda têm os seus funcionários e os seus produtos. Tanto que a FTSE hoje está em níveis altos. Olha o gráfico. Você tem, claro, a bolsa aí, uma bolha, depois de 1995, ali no ano 2000. Você tem a bolha.com, que foi um problema americano, e depois você tem a bolha de 2008, que foi causada pelo Banco Central americano. São duas bolhas. Agora, a FTSE, a Bolsa Britânica, foi pro saco? Foi tudo explodido? Tá tudo destruído? Não. Ela tá indo muito bem, obrigado. Quem entrou lá nos anos 90 está indo muito bem. As empresas estão bem. Teve uma semana ruim, teve uns números ruins. Tá bom? O mundo acabou? Não. Segundo, a Libra. Vamos ver a Libra. E a Libra... mas a Libra está desvalorizando, ela está caindo, capotando. Por causa do Brexit. Não. A Libra já estava caindo. A Libra já estava se desvalorizando em relação ao dólar. Toda moeda é relacionada a outra. Então, pode ser que a moeda, digamos, o Brasil, o real, não melhorou nem um pouco, para pior ou para melhor, não mudou, mas uma outra moeda, o dólar neozelandês, piorou muito. Daí você olha e fala, nossa, o dólar neozelandês caiu, quer dizer que o real está valorizando. Não, pode ser que eles caíram. Ou você pode olhar e ver que o dólar neozelandês caiu. Aí você olha e fala, nossa, as coisas devem estar muito ruins lá. Mas de repente é só que o real se valorizou. E em relação a outra moeda, você interpreta isso errado. Então, ok, a Libra está caindo em relação ao dólar. Por quê? Porque o dólar tem se valorizado. Por quê? Porque o Banco Central americano parou, acredito eu, só por enquanto, de fazer quantitative easing. O que é quantitative easing? É imprimir dinheiro. É uma operação que o Banco Central faz para tentar dar dinheiro para as empresas, para tentar injetar liquidez no mercado. O que ele faz? Ele fala, olha, existe certas coisas, dívidas, títulos de dívidas que nós estamos comprando para dar dinheiro para vocês. Para tentar ajudar esse mercado aí para frente. O que é um puta keynesianismo tosco e só cria uma bolha gigantesca, como foi a de 2008 ou a de 1929 para esse assunto, que foram duas bolhas criadas pelo Banco Central americano. E o que ele faz? Ele está imprimindo dinheiro. Da onde que ele tira esse dinheiro? Do nada. O Banco Central americano simplesmente cria esse dinheiro, e joga para o mercado. Ele estava fazendo isso, e fez isso ao longo de vários anos, injetando aí, se eu não me engano, 80 bilhões de dólares por mês no dólar. Tem mais de uma moeda, ela desvaloriza. Eles pararam de fazer isso. Eles pararam de fazer isso. Então agora o dólar se valoriza mais. Se a gente olhar, como é que está o gráfico do dólar? O índice dólar em relação a uma cesta de outras moedas. E aqui não é só contra a Libra. Esse índice dólar é uma cesta de moedas. Então tem euro lá dentro, tem Libra, tem a moeda japonesa, tem moeda chinesa, tem um monte de coisa lá dentro. Agora, o dólar se valorizou. Então, a Libra está caindo em relação ao dólar. Porque o dólar se valorizou, não porque a Libra vale menos. Como eu falei, alguma empresa quebrou depois do Brexit? Pegou tudo fogo? Não, tá tudo lá ainda. O comércio com a União Europeia ainda está acontecendo. Nada mudou. O que acontece é que o dólar está se valorizando. E se você olhar o gráfico, vamos voltar para o gráfico agora. Libra versus dólar. A Libra está se desvalorizando. Só que ela começa a se desvalorizar em 2014, quando o Fed, o Banco Central Americano, começou a falar
de parar o quantitative easing. Então as pessoas começaram a comprar dólar. Porque, bom, ele vai parar de desvalorizar, ele vai desvalorizar menos. Então nós vamos parar lá. Se você olhar a queda do Brexit nesse gráfico, ela nem aparece. É barulho. Tá ali, ok, não. E o dia do Brexit, que explodiu tudo? Não aparece no gráfico, simplesmente. A Libra estava caindo em relação ao dólar há muito tempo. Há um ano, mais de um ano. A gente só tem a continuação dessa tendência. O Brexit não causou nada. Ele causou talvez alguns dias de trade diferente. Tá, agora a tendência não é essa. E outra coisa, quando você tem esses momentos de crise, que agora que é o que está acontecendo, essa bolha finalmente está se aproximando talvez da sua explosão, essa fantasia keynesiana gigante pode finalmente acabar, os investidores correm para onde é mais seguro. E o que eles percebem como mais seguro, proporcional às outras coisas? Títulos de dívida soberanos e os títulos de dívida soberanos ingleses. Os títulos de dívida soberanos europeus não estão rendendo muito, inclusive vários europeus estão negativos, a Alemanha já está negativo, Suíça, Suécia, blá blá blá, e Japão já está negativo. Nos Estados Unidos os títulos deles não estão negativos, eles ainda estão rendendo dinheiro. Então eles estão indo para lá, eles estão comprando dólares. Ó, peraí, tem um evento acontecendo aqui, tem o Brexit, essa Europa tá meio estranha, não sei para onde essa história vai. Vamos para onde está seguro. O que está seguro? Título de dívida. Qual que está dando dinheiro? Americano. Compra título americano. Título americano é dólar. Então, se investidores ingleses estão fugindo para a segurança, eles estão comprando dólar. Então, o dólar se valoriza perante a Libra. Significa que a Libra foi pro saco? Não! Não! Agora vamos ver. Não, mas e a Libra em relação ao euro? Vamos lá, gráfico. E sempre que você vai ver essas coisas, desvalorizou, olha o gráfico 5 anos, olha o gráfico 10 anos. A Libra estava bolhada em relação ao euro porque, vamos voltar para o quantitative easing, a União Europeia, o Banco Central Europeu, começou a fazer quantitative easing justamente nesse ponto. Será que tem alguma relação? Justamente nesse ponto onde a Libra se valoriza. Por quê? Porque a União Europeia falou, vamos desvalorizar o euro, vamos imprimir um monte de euros, comprar dívidas dentro da União Europeia para imprimir dinheiro e assim desvalorizar o euro para tentar manter viva essa bolha imprimindo dinheiro. Bom, então, se a sua moeda, nesse caso euro, está se desvalorizando perante outra moeda, a Libra se valoriza. Então ela já estava alta aí desde o começo de 2015, que é quando o Banco Central Europeu começa a falar de fazer quantitative easing. E isso valorizou. Agora ele está no valor baixo, sim, mas o mesmo valor em que, aliás, o mesmo não, mas um valor semelhante que eles estavam em 2009, ou 2011, ou 2013. O Reino Unido estava explodindo e pegando fogo e indo pro saco e era o apocalipse econômico naqueles anos? Tava mal, mas é o fim do Reino Unido? Não. Eles estavam numa crise, eles estavam em grandes problemas e inclusive eu acho que eles fizeram as coisas erradas para sair dessa crise. Mas tava tudo bem, relativamente. Você tinha uma crise, algumas pessoas estão desempregadas, mas não é o fim do mundo, não é a beira da Terceira Guerra Mundial. Isso é simplesmente sensacionalismo. Então, a outra coisa, finalmente para você entender, o que afeta o preço das moedas? Você tem essa troca de títulos, compras, bolsas e etc. Mas tem uma segunda coisa que ainda não entrou. Comércio. Boa parte da justificativa do Brexit era, olha, é o seguinte, se a gente está na União Europeia, eles negociam os acordos de comércio internacional do nosso país. A gente não pode negociar. Então se a União Europeia fala, não vamos fazer um acordo com a China, o Reino Unido não vai ter um acordo com a China, então vamos sair e negociar os nossos acordos. Como está agora, o Reino Unido ainda está dentro dessa associação econômica com a União Europeia, então o comércio não mudou. Mas você já tem Austrália, Coreia do Sul, Índia e Nova Zelândia querendo fazer acordos de livre comércio com o Reino Unido. O Paul Ryan, nos Estados Unidos, é um... Caramba, esqueci agora se ele é deputado ou senador. Mas enfim, o cara foi candidato a vice-presidente na última eleição aí, é muito influente. Nos Estados Unidos está falando, ei, os Estados Unidos deviam fazer um acordo de livre comércio com o Reino Unido. E quando esses acordos forem feitos, esses países vão começar a importar e exportar produtos para o Reino Unido. Se eles começarem a fazer isso, eles vão comprar moeda britânica, libras. Então, pera, se a gente está vendendo a nossa moeda para comprar a sua valoriza em relação a nós. Então, lá na frente, isso vai demorar talvez 2, 3 anos para acontecer, esses acordos de comércio vão bater e comércio vai acontecer mais intensamente entre esses países e talvez, não sei, menos intensamente entre o Reino Unido e a União Europeia, causando uma alteração do valor da libra. Agora a gente tem uma alteração por causa desses investimentos todos, especulação e tudo mais.
Mas um outro fator que determina, ajuda a determinar o valor de uma moeda, que é comércio, ainda não bateu ainda. Ele ainda está no mesmo patamar que está com a União Europeia, que ele ainda está na mesma situação com a União Europeia, então está no mesmo patamar. Mas quando esses outros países começarem a comercializar com o Reino Unido, isso vai alterar o valor da Libra de novo. Pode ser que valorize, porque agora ela tem acesso a um mercado muito grande, como por exemplo, Índia. E não sei se você lembra, mas britânicos são donos das montadoras de automóveis alemãs. Então, qual será a relação aí? Pode ser uma relação de exportação? Isso valoriza a moeda. Não é o apocalipse, não caiam nessas midiáticas e especialmente não confiem em políticos quando eles falam de economia. Existe uma situação acontecendo? Sim. Não é o apocalipse. Calma. Tchau, tchau. Links na descrição.